Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O caminho do ímpio e do justo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo número 1 nos remete a escolher em qual caminho espiritual desejamos trilhar, ou seja, em qual companhia queremos andar em nossa vida. Nesta lição, realizaremos a caracterização do primeiro salmo no item número 1. No item número 2, finalizando então nosso estudo, conheceremos a estrutura do salmo de número 1, concernente a propósito e explicação do salmo. Item número 1 da lição, a caracterização do salmo primeiro. O salmo de número 1 pertence ao livro número 1, que contém os salmos 1 ao 41, o conjunto então de 5 livros, que compõem então o livro de Salmos. Este salmo pode ser classificado como um salmo de sabedoria, onde existe uma exortação a realizarmos para a nossa vida escolhas certas. O autor deste salmo é desconhecido e não podemos precisar quando este salmo foi escrito. No item número 2 da lição, nós vamos falar sobre a estrutura do salmo de número 1. Começando então pelo seu propósito. O salmo número 1 tem como propósito principal indicar 2 caminhos a percorrer para o nosso viver físico e espiritual. Um caminho com Deus e outro caminho sem Deus, ou seja, um caminho para a vida e outro caminho para a morte, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Explicando então o texto base do Salmo de número 1, vamos falar em primeiro lugar no caminho do justo. No Salmo de número 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, então, é a pessoa, é isso que diz o Salmo de número 1, versículo 1. Feliz é a pessoa, o justo, que pensa diferente das pessoas ímpias, os ímpios. Estes ímpios que não reconhecem Cristo como seu Salvador. Também feliz é a pessoa, o justo, que não se comporta moralmente e também espiritualmente como estas pessoas. E feliz é o justo que não convive o dia a dia com estas pessoas. Portanto, o que o versículo 1 do Salmo 1 quer dizer é que o justo não pensa, não se comporta e não convive com o ímpio. Repetindo, o justo não pensa como um ímpio. O justo não se comporta como um ímpio. O justo não convive com um ímpio. Considere-se que esta exortação aí, não pensar, não se comportar e não conviver, não traz em seu bojo ao cristão a licença para discriminação ou intolerância de qualquer ordem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque para com Deus não há acepção de pessoas.
O versículo número 2 do Salmo de número 1 diz: Antes o seu prazer, o prazer do justo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, ele faz o que é certo, isto é, age e vive conforme os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. Vive de forma sábia, meditando dia e noite na palavra de Deus, para o pleno conhecimento do Senhor e de sua vontade, vivendo uma vida próspera com jornada feliz. No livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículos 31 ao 32, diz assim: Disse, pois, Jesus, 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é esta? João fala no versículo 36 o que é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 3 do Salmo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: O justo, ou seja, ele, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O salmista, então, aqui expressa solenemente que o justo é resiliente, ou seja, resiste inabalavelmente às adversidades, às aflições e às tribulações, vencendo pela fé o mundo e tudo que faz, tudo que o justo faz, por ter a mão do Senhor, ele ou ela é bem-sucedida, tanto no plano material, como também no plano espiritual. No livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos então agora explicar do texto base do Salmo de número 1 qual é o caminho do ímpio. Vimos o caminho do justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, e agora o caminho do ímpio, aquele que não reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, aquele que rejeita os ensinamentos divinos na pessoa de Jesus Cristo. O Salmo número 1, versículos 4 e 6 diz assim: Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A pessoa que rejeita ou menospreza o Senhor, nosso Deus, certamente escolheu um caminho próprio, segundo as suas convicções e pensamentos humanos, que diante do Senhor são inúteis e não possuem fortaleza espiritual. A Bíblia Sagrada registra que haverá um julgamento da humanidade, que se dará de forma individual e pessoal, pessoa a pessoa, diante do Senhor. Aos que não forem achados no livro da vida, estes estão condenados a viver eternamente em sofrimento, num estado espiritual de condenação eterna. Felizmente, não viverão na congregação dos justos com o Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 21, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21, 11 ao 15. Ou melhor dizendo, no capítulo de número 21, 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Concluindo então a nossa aula, no estudo desta lição, conhecemos os dois caminhos que uma pessoa pode trilhar em sua vida terrena. Um caminho com Deus, o justo, ou um outro caminho sem Deus, o ímpio. O salmista nos impõe a realizar uma escolha com as suas respectivas consequências, que combina com o estado ou condição de uma pessoa ter a salvação em Cristo e, consequentemente, a vida eterna, ou a condição de não tomar posse da salvação e, consequentemente, viver em condenação eterna, afastado ou afastada de Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 3. O Messias já veio. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.